quem conhece bem estas situações de alerta geral no Brasil. Vamos falar com o Coronel Fernando Montenegro, que esteve nas Forças Especiais do Brasil, foi oficial de operações do Destacamento de Contra-Terror. Boa noite, Sr. Coronel. Era previsível que isto acontecesse, ou seja, que a partir de uma greve de polícias no Espírito Santo, em que a Polícia Militar não sai de facto para a rua, que as pessoas, neste caso criminosos, viessem matar, pilhar, roubar e por aí fora? A gente falar só da questão de segurança pública no Espírito Santo é uma visão míope. O Brasil está entrando em colapso a parte da segurança pública já tem algum tempo. Já no começo desse ano, por exemplo, nós tivemos aquelas rebeliões em Manaus, de presídios, depois no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, por exemplo, agora fechou a estimativa, deram 210 homicídios só no mês de janeiro. Esse é um número catastrófico para um estado só, ou seja, Portugal, para que as pessoas tenham uma noção, são 110 homicídios por ano. Ou seja, em um estado, no primeiro mês do ano foi 210. E agora em Vitória está tendo esse caos. A situação do Espírito Santo, e não só do Espírito Santo, como de outros estados, por exemplo, já em dezembro o Exército mandou 3.100 homens para ocupar a cidade de Recife, porque a Polícia Militar também entrou em greve. Isso, na minha opinião, remete a uma satanização que foi feita das polícias nos últimos 15 anos, pelo menos. Ou seja, essa satanização foi uma articulação na minha opinião, do organizações de direitos humanos, da imprensa e da OAB em alguns estados. Então, esse processo de postagem, de manchete, qualquer coisa que os policiais faziam no Brasil... Satanização, criar uma má imagem. Uma má imagem, exatamente. Fazer uma promoção de uma má imagem da polícia. Por exemplo, manifestações que normalmente eram convertidas em vandalismo, de pessoas mascaradas, queimando ônibus, depredando tudo. Esse segmento apresentava como manifestação política, protestos, e a polícia era apresentada como truculenta por reprimir esse tipo de evento. Então, foi um discurso que foi sendo construído ao longo do tempo e está culminando agora por conta da reforma da Previdência. Então, houve uma má gestão de recursos públicos na última década e viram que as contas não estão fechando e aí resolveram fazer uma reforma da Previdência e praticamente uma articulação que tenta colocar os militares e policiais numa vala comum, como se a carreira não tivesse várias outras peculiaridades. E agora, Sr. Coronel, como é que se resolve esta situação de caos dos últimos dias? Basta colocar o Exército nas ruas? Isso é suficiente? Olha, eu acredito que vai minimizar, mas para resolver isso é uma coisa bem mais complexa. O Exército mandou para lá um efetivo de 1.200... Então, o Exército mais a Força Nacional está com cerca de 1.200 homens. Esse efetivo é 10% da Polícia Militar do Espírito Santo. O que está acontecendo também é um caso inédito. Eu não me lembro de ter visto que a segurança pública de um estado passasse às mãos das Forças Armadas. Eu não me lembro disso. Por exemplo, quando eu comandei a ocupação do Complexo Alemão, e depois houve a ocupação do Complexo da Maré no Rio de Janeiro, era uma área delimitada que passava ao controle das Forças Armadas. O que está vendo agora é uma delegação num estado inteiro, então é uma situação realmente inédita. E pode acabar-se nessa situação, imaginamos, com uma lei marcial, com um recolher obrigatório para toda a gente? Eu acho que é uma possibilidade. E isso, na minha opinião, e de vários especialistas, não tem ocorrido por conta de uma fragilidade do poder central do Brasil. Então, quando você faz uma intervenção no Estado, uma intervenção federal, você fragiliza, quase que desmoraliza formalmente o governo do Estado. Então, fica se fazendo arremedos e a situação vai se empurrando com a barriga. Só que é um crescente, né? Que a situação não tem apresentado uma melhora no contexto geral. A verdade é essa. E isto leva-nos também a questionar como é que fica, de facto, a relação entre a população e as forças policiais depois disto terminar. Há aqui alguém que fique pior na fotografia? Se a polícia que fez a greve ou
o governo que deixou chegar a esta situação? Eu acho que tudo vai depender de como a imprensa vai apresentar isso, né? Porque existe, logicamente, isso não foi uma greve descaracterizada, na minha opinião, porque foram colocadas as famílias na frente dos quartéis para dizer que não, a gente não está saindo porque a família não deixa. A lei não permite, de facto, que haja enfim, o policial, agora, é bem verdade que, assim, para que o pessoal aqui de Portugal entenda, a Polícia Militar no Brasil, ela é bem diferente da GNR daqui, tá? Ela não tem o mesmo enquadramento que tem aqui a GNR, mas, de certa forma, ela teria que seguir os regulamentos militares, não poderia estar fazendo greve, à luz da verdade. Mas existem associações de cabos, soldados, de oficiais, e esses segmentos acabam tendo muito poder também e conseguindo ter uma interferência no processo. Para terminar, já falou disso ao início, enfim, de algumas regiões do Brasil serem aqui uma espécie de barril de pólvora nesta questão até salarial dos próprios polícias militares. Eu recordo que na altura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro falámos aqui exatamente nessa questão de ser algo prestes a acontecer. Existe algum risco imediato, em alguma região específica do Brasil, de que isto que está a acontecer agora no Estado do Espírito Santo possa repetir-se? Sim, há esse risco em vários estados. Por exemplo, hoje no estado do Rio de Janeiro, o governador, ele saiu agora, publicado agora há pouco, ele concedeu um aumento, não um aumento salarial, mas um aumento na verba de segurança pública, que vai remeter também ao aumento policial, já havendo essa situação caótica. Mas isso daí pode gerar um efeito dominó em vários outros estados, caso isso aí resulte algum resultado positivo para a polícia, de usarem esse mesmo artifício em outros estados para fazer isso. Coronel Fernando Montenegro, obrigada pela presença na edição. Obrigado, boa noite. Boa noite. Edição da noite que está a terminar.